Beleza? Pronto? Começou a gravar. Boa noite mais uma vez, pessoal. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está aqui assistindo ao vivo e todo mundo que for assistir a gravação também. Hoje é um dia muito feliz, porque o André é o nosso convidado desse webinário que fecha o Realize de webinários com convidados especiais, fechando com chave de ouro e com um conteúdo muito rico. Espero que vocês se amarrem. Tenho certeza, na verdade, que vocês vão gostar muito, porque toda vez que a gente sai do nosso grupinho, da nossa bolha de jornalistas, eu fico feliz. Eu faço questão de que a gente entenda de marketing, questão de que a gente entenda de outras coisas, de outras áreas, para empreender, para colocar projetos no ar. Porque enquanto a gente ficar só na bolha, enquanto a gente falar só com jornalistas, a gente não aprende nada novo, né? Então, eu espero que vocês gostem muito. André, muito obrigada por ter vindo, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Sinceramente, eu estou muito feliz, muito empolgada com o seu conteúdo. Eu não entendo de experiências multissensoriais, eu estou aqui para aprender com você, assim como os meus colegas. E estou cheia de perguntas. Assim, pessoal, espero que vocês também podem colocar as perguntas aqui no chat à medida que vocês forem tendo, que eu vou mediar as perguntas e vou fazendo para o André à medida que for surgindo o papo e ele for seguindo com a palestra. Tá bom? Beleza? Combinado? André, obrigada mesmo. André vem falar sobre o poder das experiências multissensoriais para a gente. E aí, André, fala um pouco da tua história e pode mandar abraço. Bom, deixa eu só pedir um favor para você. Você pode usar teu fone de ouvido? O fone, tinha esquecido, peraí. Bom, vamos esperar ela aí, porque eu eu fico escutando a minha voz dobrada aí, termina me atrapalhando aqui. Prontinho. Valeu, valeu. Galera, posso começar? Sim! Boa noite, galera. Verônica, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É, Talvez mais feliz de estar aqui do que você tá de eu estar aqui. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Eu adoro expor esse assunto, eu adoro falar sobre isso. É um assunto novo e, e eu imagino que seja novo para quase todo mundo assim de vocês. Antes, você falou, né, para eu falar um pouco sobre mim, antes de começar o assunto. Meu nome é André Domingues, eu sou empreendedor, eu sou músico, compositor também, mas nas horas vagas, né, eu sempre levei a música muito a sério, apesar de eu não viver disso, mas eu sou, como a Verônica falou, eu sou palestrante do TEDx também, eu já venho dando palestras em vários lugares do Brasil, inclusive. Eu estou em São Paulo agora, na verdade eu sou de Recife, mas a minha trajetória é um pouco curiosa. Eu vou tentar ser bem objetivo na trajetória para dar mais atenção ao assunto, né? Eu sou formado em administração de empresas e, como eu falei, né, eu sempre levei a música muito a sério
dentro de administração, eu sempre trabalhei em empresas privadas. De empresas pequenas, médias e grandes, até trabalhar numa multinacional. Trabalhei na Odebrecht de 2010 a quase 2015, quase 5 anos na Odebrecht. Entrei como estagiário e depois eu virei trainee, fiz programa de trainee, virei gestor. Então, assim, eu tinha tudo para seguir carreira na Odebrecht, mas antes de todo esse escândalo, né, de corrupção que terminou prejudicando todas essas empresas aí de construção civil, inclusive a Odebrecht, eu, em 2014, no final de 2014, no segundo semestre, eu pedi demissão da Odebrecht para fazer meu MBA na Escócia. Então, eu fui lá para Edimburgo, capital da Escócia, e, e lá eu, assim, diferente do que muitas pessoas pensam lá, e diferente daqui do Brasil, lá o MBA, ele não é feito aqui no Brasil, né, que sempre tem um foco, gestão de negócios, ou MBA em finanças, ou MBA em marketing. Mas lá é um MBA, você lida com business, né? Então você tem disciplinas de todas essas áreas da administração, incluindo empreendedorismo, inovação e muitas outras coisas que, querendo ou não, tem uma correlação aí com o mundo do business. E aí, no final de 2015, eu voltei para o Brasil e no início de 2016 eu fundei uma empresa, né? Então eu sou empreendedor desde então, porque eu sou fundador do Projeto Music. E aí eu vou entrar, antes de falar sobre a minha empresa, né, sobre o Projeto Music, quem é o Projeto Music, o que é que ela faz e tudo mais, e o que é que eu faço nisso, eu queria contextualizar a minha empresa trazendo esse assunto, né, que é um pouco sobre o poder das experiências multissensoriais nas nossas vidas, assim. Mas eu quero trazer esse assunto não de uma forma com um monte de teoria, um monte de conteúdo que talvez seja chato, mas eu quero trazer isso de uma forma diferente, né? Contextualizar isso, trazendo de uma forma bem disruptiva. Eu sempre, com o empreendedorismo, eu passei a enxergar o mundo com outros olhos, sempre tentando fazer diferente e, e eu resolvi construir essa palestra. Foi basicamente assim a palestra que eu dei no TEDx. Vocês não vão conseguir encontrar o meu vídeo do TEDx no YouTube, porque ainda está em fase final de edição. Então, em breve deve entrar no YouTube. E aí a gente pode divulgar aí mais para frente. Mas foi basicamente a palestra do TEDx com alguns ajustes, algumas adaptações. E aí, à medida que a gente for tratando sobre isso, vocês fiquem bem à vontade para me interromper. Verônica, por favor, me interrompa e faça as perguntas que a galera tá pedindo. Porque se deixar para o final, talvez muitos de vocês esqueçam a pergunta que tinha para fazer. Então, assim, vai interrompendo, fique à vontade. Então, assim, quero trazer esse tema de uma forma disruptiva, né? Através de três temas. E para cada um desses temas eu vou trazer um questionamento. Que são três temas muito sérios, né? O primeiro questionamento, né? O primeiro porquê é por que a minha mulher decidiu se casar comigo. O segundo porquê, e aí é o mais curioso, é por que o sexo é tão bom. E por fim, eu queria trazer o porquê da comida em avião é tão ruim. Então, é André, basicamente. Oi, já Liz. posso. Não, é porque eu já ia perguntar. Dá para passar o slide ou eu não era, ou era uma coisa assim, que senão eu já ia passar para você. Mas agora entendi. Não, eu vou passando. Tá. Então, assim, por que a minha mulher decidiu se casar comigo? Porque o sexo é tão bom. E por que comida em avião é tão ruim? Agora vocês devem estar se perguntando, né? Onde é que esse cara vai chegar, né, com isso aí, para falar sobre o poder das experiências multissensoriais. Bom, eu li um estudo sobre os sentidos que dizia o seguinte: os sentidos é o link das emoções para as memórias. Isso significa dizer que cada vez que a gente, dentro das experiências que a gente vive e que a gente proporciona para outras pessoas, quanto mais sentidos a gente adiciona a essa experiência, mais intensa e inesquecível aquela experiência será. É simples. A fórmula é bem simples. Mas, como tudo na vida, isso tem um preço.
O preço disso são decisões inconscientes que a gente toma ao longo do nosso dia, o nosso corpo e mente é influenciado sem a gente sequer saber que isso está acontecendo. Né? E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, de 85 a 95% das decisões que nós, seres humanos, tomamos ao longo do nosso dia são tomadas fora do nível consciente do cérebro. Então, assim, é como essa imagem aí que eu coloquei, né? É praticamente como um iceberg. 90% está ali debaixo d'água e do navio a gente não consegue enxergar, né? Então, assim, isso nos torna, enquanto seres humanos, bastante vulneráveis. E a gente não faz ideia do quão vulnerável nós somos diante dessas experiências. E aí eu vou trazer uma imagem para vocês. Provavelmente vocês devem conhecer bastante, muitos de vocês já devem ter ido lá, que é Times Square, Nova York. Aí você vê, né, a quantidade de informações visuais às quais as marcas nos submetem. Assim, independente da gente tá em Nova York ou quando a gente sai das nossas casas, né, dadas as devidas proporções, é praticamente assim, né? Fora das Dentro das nossas casas também é assim, né? Só que a gente nem percebe. A TV, as redes sociais, o jornal, revista que chega lá. Então a gente é submetido a essas informações visuais violentamente ao longo do dia inteiro. Né? E até aqui, né? É, na privada, sentado e com o celular na mão, a gente está sendo bombardeado o tempo todo por uma série de informações visuais, as redes sociais que o digam, né? Inclusive no próprio Instagram, que a gente usa muito Instagram, né? Tenho certeza que quase todos nós usamos bastante Instagram. Eles reduziram ainda mais a quantidade o intervalo de um anúncio patrocinado e outro anúncio patrocinado, né? Eu acho que agora, antigamente era 10, agora são 6. Então, assim, a cada 6 publicações dos nossos amigos, né? De quem a gente segue, tem uma publicação patrocinada, né? Que 70 ou 80% das vezes a gente está falando de foto, né? Não, menos vídeo, né? Mais imagem. Então, assim, é puramente visual. E assim, as empresas nos bombardeiam de todos os lados a todo momento, né? Eu quero ilustrar exatamente isso que eu estou falando. E só para vocês terem uma ideia, isso foi uma pesquisa feita pela Forbes, né? Mostrando que praticamente 85% dos investimentos em marketing feito pelas grandes empresas, e isso foi uma pesquisa realizada lá nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido e que está mais aberto a toda essa inovação, né? essa forma de você explorar o marketing, uma nova forma de você explorar o marketing, e é um número altíssimo, né? Praticamente 85% das informações são visuais, dos investimentos são visuais. E aí, se a gente vir para a realidade do Brasil, esse número é ainda maior, né? Então, assim, a gente está numa situação ainda pior do que isso aí. Já é ruim. Então, Mas André, eu estou oi, diz. curiosa, já que você me permitiu que a gente te interrompesse, eu consigo facilmente pensar numa propaganda em algum marketing visual, mas não consigo pensar em algum que seja totalmente do olfato, por exemplo. Você consegue dar exemplo disso? Tipo, que não envolva nem visão, nem qualquer outro, seja só olfato, por exemplo. Não consigo pensar, tem? Não, só olfato é difícil, né? Porque você, apesar de você ter diversas marcas que já trabalham no seu ambiente físico com uma fragrância exclusiva, foi desenhada para aquela marca, e você gera um recall de marca violento, né? A partir de uma fragrância exclusiva, obviamente a médio e longo prazo. Mas assim, só olfato não. Mas quando eu falo do investimento ser basicamente visual, assim, a ideia é aquilo que eu estava falando no início, né? Assim, quanto mais sentidos a gente conseguir explorar. Então, assim,
outra informação interessante, assim, que vai ilustrar um pouco isso que você está falando, é que assim, o nosso cérebro é 70% visual. Então, assim, obviamente o ser humano é uma espécie visual. A gente é muito mais visual do que auditivo, do que olfativo ou do que qualquer outra coisa. Mas assim, devido ao overload de informações visuais às quais as marcas estão submetendo a gente o tempo inteiro, há uma necessidade de alinhar, de harmonizar o visual com outros sentidos. Então, assim, obviamente, só o visual é difícil. É difícil você ter uma fragrância, por exemplo, tão exclusiva, tão inesquecível, tão memorável para aquele cliente, que só com o cheiro ele já vai remeter. Eu tenho certeza que você pode listar, você pode dizer alguma marca que, que te lembra, que tem um cheiro tão marcante para você que você não precisa nem olhar para aquela marca, só de sentir o cheiro você já se lembra dela. Eu tenho certeza que você pode listar algumas aí. Sim, aquela marca de sapato, Melissa, por exemplo. A Melissa tem um cheiro clássico. tem um cheiro dela ali, né? Exatamente. Tem várias outras marcas. A M. Martin também tem um cheiro muito marcante. E Lely Blanc. Enfim, tem algumas marcas que são bem fortes em termos de olfato. Mas assim, o mais importante não é você explorar os outros sentidos e esquecer da visão, porque tem muita gente fazendo visual. Mas é você continuar fazendo visual, mas tentar explorar os outros sentidos através de estímulos. Pode ser, só para você ter uma ideia, é possível a gente explorar outros sentidos apenas através da visão. Então, assim, depende da forma como a gente explora. Por exemplo, quando a gente está assistindo TV e está passando um comercial de café, então eles tentam explorar o lado visual e o lado auditivo de uma forma que te remeta ao cheiro de café. Então, assim, você não está sentindo cheiro de café, mas aquela experiência visual, ela pode te trazer a memória no teu cérebro do cheiro de café e automaticamente o teu cérebro entende aquilo e você inconscientemente você sente o cheiro de café ali na sua memória, então você consegue explorar outros sentidos, mesmo que você só tenha, por exemplo, um meio de comunicação como uma televisão, você só tem dois sentidos que você pode explorar. Você não pode explorar mais que isso. Não é mágica, né? Mas você, através desses sentidos, tentar explorar outros sentidos e tentar trazer memórias que ativem essas associações de outros sentidos, né? E aí, essa imagem aqui desse cara do travesseiro, eu falo assim que, pô, a gente é submetido a tantas informações visuais ao longo do dia inteiro, e aí quando a gente deita a cabeça no travesseiro, quanto de toda daquela informação visual que a gente foi submetido durante o dia inteiro, a gente de fato retém? Praticamente nada, né? Assim, a gente não, quando a gente deita a cabeça no travesseiro no final do dia, a gente não lembra de nenhuma marca que talvez veio através do nosso estímulo visual, ou você está indo para o trabalho, vê um outdoor na rua, e quando você deita a cabeça no travesseiro no final do dia, você não vai se lembrar daquilo, assim, tanta informação visual que você termina não se lembrando. E aí há uma necessidade, o grande desafio, né? O grande desafio é como a gente pode usar os sentidos para impactar as pessoas. E assim, já diversas pesquisas a nível de ciência mesmo, a gente já consegue trabalhar o impacto muito maior, assim, muito mais recall de marca para a gente, não só para nós enquanto empresas, eu não estou falando só para as empresas, né? Eu estou falando para nós enquanto pessoas, proporcionando experiências para outras pessoas. Então, assim, eu vou trazer mais sobre isso para ilustrar isso que eu estou falando, né? Mas, assim, para vocês terem um mindset de que tudo que eu estou falando aqui não é aplicável só para as empresas. Então, assim, eu não tenho uma loja, como é que eu vou aplicar a multissensorialidade? Pô, você pode aplicar a multissensorialidade na sua casa, recebendo seus amigos, ou vocês como jornalistas, de alguma forma, vocês podem e devem explorar essa multissensorialidade da forma como for conveniente ali para vocês e for possível, óbvio, né? Mas assim, esse é o grande desafio, a gente conseguir proporcionar experiências
muito mais intensas e inesquecíveis através dos sentidos, né? Porque o ser humano ele funciona dessa forma. A gente vai ter muito mais recall sobre as experiências à medida que nós exploramos novos sentidos. E aí eu falei tudo isso. Oi, diz. Eu interrompendo de novo, eu tô aqui te ouvindo e tendo muitas ideias, mas principalmente dando sentido às ideias do porquê que elas são importantes. Por exemplo, o meu relacionamento é muito mais impactante com pessoas que eu vi pessoalmente, aqui no Realize, que eu toquei, que eu peguei. E aí, por exemplo, a gente vai fazer um evento dia 30 de junho agora em São Paulo. E aí você falando, eu falei, cara, a música que tem que estar tocando quando as pessoas chegarem é importante. O que eu vou dar de surpresa para elas enquanto objeto é importante, que tenha uma textura legal, uma textura diferente do que elas estão acostumadas. É importante que, de repente, o cheiro do ambiente esteja, no mínimo, agradável. Então, voltado para muitos de nós jornalistas, nós podemos levar muito do digital para eventos offline e trabalhar o máximo possível esses sentidos, né, André? Então, só compartilhando aqui com você, que enquanto você falava, eu já, caramba, tá. No fundo, a gente sabe que é importante, mas a gente vai fazer porque é legal. Mas quando a gente entende o quanto aquilo pode ser marcante para a memória da pessoa, aí ganha um sentido muito maior, né? Bem legal. É assim, eu estou tentando trazer um pouco para a realidade do jornalista, né? Então, assim, eu peço até que vocês jornalistas, me ajudem tentando buscar os ganchos e trazendo as conexões para a realidade de vocês, que é uma realidade que eu confesso que eu não estou tão familiarizado. Então, assim, para o offline, como você falou, né? Você vai promover um evento, aí é que o bicho pega mesmo, né? Porque isso gera você já tem uma necessidade de trazer uma experiência. Pode falar palavrão aqui ou tem... É melhor não, né? É liberado, é liberado. Pode falar o que você quiser. Sim. Então, assim, você como organizador assim, de um evento, seja ele pequeno, médio ou grande, há uma necessidade gigantesca de você proporcionar uma experiência foda pro cara de todos os sentidos. E como você está no offline, aí sim é que você não pode se dar o luxo de não explorar todos os sentidos na experiência offline. Não pode se dar o luxo. A gente tenta se desdobrar quando a gente não tem ao nosso dispor alguns dos sentidos, como é o caso da TV, como é o caso da rádio, mas assim, como é o caso até mesmo de um jornal, de uma revista, seja lá o que for. Mas para o mundo offline, assim, não tem mais desculpa, assim, você tem que tentar explorar a multissensorialidade de todas as formas, a todo momento, assim, desde que o cara esteja chegando no evento. Você falou de sonorização do evento, né? Eu trabalho bastante com a multissensorialidade para eventos, então eu já trabalhei vários eventos. Eu sou palestrante do TEDx, mas eu fiz a experiência sonora dos eventos, de alguns eventos TEDx. Então, assim, uma grande premissa é que assim não pode ter silêncio em momento nenhum, lugar nenhum, em momento nenhum. Então, assim, eu estava um pouco mais de um mês atrás, eu participei da organização de um grande evento em Recife, no Teatro Rio Mar, que é um teatro bem grande, assim, bem renomado lá. E a gente, assim, no foyer, que é aquela área ali antes de entrar no teatro de fato, tem que estar tocando música 24 horas por dia. Assim, 24 horas por dia, entre aspas, né? Obviamente, durante todo o evento. Porque mesmo que esteja rolando o evento lá no teatro, com as palestras, com as dinâmicas, as atividades, não tem ninguém no foyer. Pô, mas se você se levantar do seu assento para ir no banheiro, você tem que passar no foyer. Então, a experiência de você se levantar do seu assento e ir até o banheiro, tem que ter música. E dentro do banheiro, também tem que ter música. Dentro do banheiro também tem que ter cheiro. Então, toda a experiência ali tem que ser multissensorial.
Mas, Mas eu vou seguir. Oi, deixa. é Pode porque perguntar. eu tô curiosa para uma outra coisa também. É uma viagem da minha cabeça pensar que, por exemplo, com um texto, a pessoa pode, com as palavras, ela pode despertar sentidos em quem lê. Por Perfeito, exemplo, perfeito. Totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente. É exatamente como a TV, né? Assim, você num comercial de um café, você tem que explorar todos os sentidos, até porque a experiência de um café, por exemplo, a gente vai falar mais para frente, mas assim, o olfato e o paladar são os principais sentidos que você explora enquanto você está tomando café, né? Então, mas a TV não tem nada disso, né? Ele tem que trazer esses dois sentidos através das imagens e através da audição, que a TV também tem. Num texto, é a mesma coisa, assim. O desafio é maior ainda, né? De você construir um texto, criar um storytelling ali, de modo que você consiga ativar memórias olfativas, auditivas, táteis e de paladar naquele ser humano que está lendo aquele texto. Então, assim, quanto mais você conseguir explorar isso, sem dúvida nenhuma, e assim, não é André que está dizendo, porque André acha, porque André. Não, é assim, é ciência já, é ciência, está comprovado a necessidade do uso dos sentidos. Então, assim, foi muito bom você ter falado isso, né? Porque para o jornalismo é muito texto também, né? Então, assim, vocês têm que saber escrever muito bem e criar o storytelling ali para impactar as pessoas, né, na leitura. Então, assim, de fato, se vocês abrirem a cabeça com esse mindset e tentar explorar, trazer memórias dos outros sentidos, que não somente o visual, né, que é o texto, seria ótimo. Posso seguir? Não tem mais alguma pergunta? Então, eu falei tudo isso, né, para começar a responder os três questionamentos lá do início, né? Que é o ponto disruptivo e como eu vou trazer um pouco mais dessas experiências multissensoriais através disso, né? O primeiro é porque a minha mulher decidiu se casar comigo, né? Então eu vou contar uma historinha aqui bem rápida e objetiva e para vocês, né? Assim, era o fim de semana do meu aniversário a gente tinha recém completado 7 anos de relacionamento, de namoro ainda, não era casado. E eu iria levar ela para um lugar incrível, que era um resort à beira-mar de Porto de Galinhas, uma das praias mais bonitas do Brasil, né? Aqui no litoral de Pernambuco. E a gente chegou lá no hotel, o dia estava ensolarado, um marzão lindo assim à nossa frente. A gente chegou no quarto para colocar as nossas coisas, né, para aproveitar o dia. Aí eu segurei ela assim pelo braço e dei um beijo bem gostoso nela, assim, né? Mas calma, foi só um beijo. Foi só um beijo. Só para dar o pontapé inicial no fim de semana, né? E aí, como de praxe, em muitas viagens que a gente faz, eu levei meu violão. E aí eu tinha terminado de me organizar, estava esperando por ela, né, para variar. E aí eu sentei ali na cadeira, fiquei olhando o mar, tocando violão. Eu nem lembro qual era a música que eu estava tocando nessa hora. Até que ela terminou de se organizar. E aí eu pedi para ela pegar na capa do violão uma palheta. Sabe aquelas palhetinhas de tocar violão? Aí eu pedi para ela pegar uma palheta daquelas que tinha numa caixinha de palhetas dentro do bag do violão, né, da caixa do violão. Aí ela chegou lá, quando ela chegou e abriu a caixa do violão, ela viu que a caixinha de palhetas, na verdade, não era uma caixinha de palhetas. Era a caixinha das alianças. E aí ela ficou assim, sem saber como reagir, né? Achando tudo aquilo muito estranho. Assim, eu posso garantir que ela não estava esperando por aquilo. Não naquele momento, né? Óbvio. E aí, nesse momento, eu comecei a tocar a introdução, dedilhado, né? De uma música que ela não conhecia, né? Uma música diferente. E aí ela percebeu que ao lado da caixinha das alianças tinha uma carta. E aí ela segurou a carta com as mãos e senti um cheiro gostoso. Era o cheiro do meu perfume no papel. E no papel não tinha nenhuma declaração de amor ou coisa parecida. Tinha a letra de uma música. Só que era a letra de uma música composta por mim para pedir ela em casamento ali naquele momento. E aí
eu comecei a cantar, aí ela começou a chorar, aí eu que sou chorão também, eu mal conseguia cantar de tanto chorar. E assim, a gente conseguia também ouvir o som das ondas do mar e, e a brisa, né? O cheiro da brisa do mar ali. Era tudo muito reconfortante, assim. Era o meu aniversário, mas quem ganhou o presente foi ela, né? Aí, bom, a história é essa, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas o presente que eu dei para ela, na verdade, não foi um presente assim, algo material, né? Foi uma experiência multissensorial, intensa e consequentemente inesquecível. Eu tive que apelar por os cinco sentidos. Eu que não ia correr o risco de levar um não, e ainda mais no meu aniversário, né? E aí eu. Ah, cara, E aí. ó, depois dessa, eu vou falar pro meu namorado que eu não quero nada menos do que isso. Não é possível, cara. Isso foi sensacional. Não tinha como ela dizer não, né? Não tinha como, cara, ela dizer não. Não tinha como. Mas aí ela. Aí, assim, graças a Deus ela aceitou, né? Assim, foi. Ela aceitou, né? Agora já era, né? Mas eu tive que apelar para os cinco sentidos. Mas aí eu queria analisar com vocês a experiência que eu proporcionei para ela sob o ponto de vista sensorial. Vamos lá. Visão. O lugar era incontestavelmente lindo, assim. O compositor, nem tanto, né? Mas dá pro gasto. O paladar. A experiência do beijo, né? Se lembra, né? O beijo é uma experiência de paladar intensa. Ó, para falar a verdade, o beijo é uma experiência multissensorial, mas de paladar intensa. Aí depois o olfato. O cheiro do meu perfume no papel. E a gente conseguia também sentir o cheiro da brisa do mar, né? De todo aquele ambiente, aquela atmosfera. A audição. A música, né? Cantada, voz, violão. E o som das ondas do mar de fundo. E por último, mas não menos importante, o tato, que é a textura da carta, né, nas mãos, né? Porque hoje em dia ninguém mais manda carta para ninguém. Todo mundo só quer saber de e-mail, mensagem, direct e tal. Então, assim, a textura da carta nas mãos e, claro, o anel no dedo, né? Porque, graças a Deus, ela aceitou, né? Mas e se a gente analisar todas as experiências do nosso dia a dia sob esse ponto de vista sensorial, né? E aí eu vou representar isso através desse gráfico. Vocês estão olhando o gráfico, todo mundo está vendo o gráfico, né? Todo mundo está vendo meus slides aí, né? Sim. Aí, vê só, tem aí um pentágono, e aí cada uma das pontas do pentágono é um dos cinco sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. E a pontuação de cada sentido, ela é medida de 0 a 10, de dentro para fora, como vocês estão vendo aí as marcações, né? De 0 a 10. E aí você dá uma pontuação para cada um desses sentidos, e aí no final você liga os pontos e aí vai formar uma área. Quanto maior a área, mais intensa e multissensorial é aquela experiência. Aí praticamente todo mundo, eu tenho quase certeza que praticamente todo mundo da gente curte tomar um cafezinho, né? A gente falou de tomar um cafezinho e tal. Tomar um café, aí vamos analisar sobre o ponto de vista sensorial. Visualmente, é lindo, né? Do líquido, a xícara, até o vapor do café quentinho, quando a gente vê, traz uma sensação gostosa, né? Auditivamente, nos meus estudos, eu percebi que algumas pessoas fazem aquele barulhinho de sugar o café quente. E que para muita gente, inconscientemente, aquilo faz parte da experiência. Faz parte da experiência de tomar um café. Você pode incomodar a pessoa que está do seu lado, né? Que acha meio nojento aquilo ali. Mas, enfim, faz parte. Além de que, quando você está mexendo com a colher a xícara, né? Colocando açúcar e tal, aí tem aquele sonzinho, né? Do talher batendo na louça, né? Nas paredes da xícara e tal. Aquilo faz parte da experiência também. Se você ouvir de longe, mesmo sem estar vendo nada, isso já te remete ao café e já dá vontade de tomar o café. O tato é pelo ato de segurarmos a xícara do café e
o vapor do café quentinho entrando pelas narinas e o café quente tocando nos lábios. Porque se não tiver tão quente, não é tão gostoso. E o olfato e o paladar é intenso, né? Assim, eu não preciso nem falar, né? O cheirinho do café, antes mesmo do café estar pronto, o café está sendo preparado ali atrás e tal, aí a gente já sente aquele cheirinho de café. E aí já dá mais vontade de tomar café. E o gosto do café realmente é o que completa a multissensorialidade daquela experiência. E aí o gráfico fica assim, ó. A visão, a audição, um pouco menos, né? A audição é bem menos representativo nessa experiência. O tato ali no meio, mas é bastante importante, eu acho que eu poderia até dar uma nota maior. E o paladar e o olfato é intenso, né? Completando a multissensorialidade dessa experiência. E aí vai ver que por isso que tem tanta gente viciada em café, né? É uma área representativa do gráfico. Realmente é uma experiência multissensorial intensa, o fato da gente tomar café. E a gente ir para o cinema, por exemplo. O visual e sonoro são incríveis. Coisa que dificilmente, praticamente impossível, né? Na casa da gente, a gente tem uma experiência visual e auditiva como a gente tem no cinema, né? Assistindo um filme em casa. É praticamente impossível. O tato é pelo conforto dos assentos, a temperatura do ar-condicionado ali da sala, né? E, e o olfato e o paladar é pelo cheirinho e o sabor da pipoca, né? Que a gente sempre, assim, para muita gente, de nada vale assistir um filme sem pipoca. E aí, a experiência olfativa, por exemplo, de ir para o cinema, da pipoca, ela começa antes mesmo de você entrar na sala de cinema, né? Porque quando você está entrando ali no saguão para comprar seu ingresso para você entrar no cinema, você já sente o cheiro da pipoca e aquilo já te remete a cinema, você está ali. Então, assim, a experiência, como você falou, Verônica, num evento, por exemplo, é quase a experiência olfativa de ir para o cinema, ela começa quando você está subindo a escada rolante para ir para o cinema, porque você já sente o cheiro da pipoca. Então, assim, a experiência de ir ao cinema começa fora do cinema, antes mesmo de você entrar no cinema. Então, o gráfico fica assim, ó, visão, audição intensos, o tato ali no meio, né, o paladar bastante pelo sabor da pipoca, o olfato eu botei ali na meiota porque assim, você sente o cheiro da pipoca basicamente no primeiro terço do filme, né? Depois todo mundo já comeu a pipoca, você não sente mais cheiro de pipoca. Você até porque o olfato se acostuma com aquilo ali. Então, não é uma experiência de olfato intensa, nem dá para ser, né? Mas é uma área representativa do gráfico e assim, é por isso que o cinema nunca vai acabar, né? A gente tem tanto acesso fácil a assistir vários filmes, né? Netflix, NetNow e seja lá o que for, para assistir filme em casa, mas as pessoas gostam de ir para o cinema porque é uma experiência sensorial, a experiência de ir ao cinema é completamente diferente. Mas aí eu pergunto, né? É possível a gente masterizar essas experiências? Imagina tomar aquele cafezinho que, que a gente falou antes, ouvindo, sei lá, segurando uma xícara mais elegante, né? Uma xícara mais bonita. E acreditem, uma xícara mais pesada vai fazer com que o café soe mais saboroso para você. Além de você estar escutando a música ideal para aquele momento. E ao cinema, sei lá, a gente vai para um cinema tradicional, é uma coisa, né? Mas a gente ir para um cinema Prime, que você senta naquelas poltronas gigantes e super confortáveis, reclináveis e tal, você vai ter uma experiência tátil muito mais violenta e masterizada, né? Além da experiência de paladar e olfato, porque no cinema Prime eles oferecem muito mais oferecem outras coisas, você tem outras possibilidades ali. Então, assim, você vai masterizar as experiências. E aí, esse é o grande desafio, né? A gente tentar analisar de uma forma bem fria e analítica como, como são as experiências que a gente proporciona, que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente proporciona para as pessoas que estão próximas a gente, e tentar masterizar cada um desses sentidos, né? Eu boto na cabeça para funcionar e tentando ver como é que eu posso masterizar a experiência olfativa aqui desse momento. Como é que eu posso masterizar a experiência auditiva daqui? Então, assim, tudo faz parte de são várias engrenagens funcionando ao mesmo tempo
cada engrenagem, uma engrenagem sozinha não vai fazer uma diferença no todo. Mas várias engrenagens funcionando ali, moendo com a porra lá, vai fazer uma grande diferença. Né? Então é o detalhe que faz a diferença. Hoje em dia é o detalhe que faz a diferença. E aí, imagina se a gente tiver uma experiência perfeita, né? A gente está falando de masterizar as experiências, e se você tiver uma experiência que você consiga masterizar todos os sentidos ao máximo e dar uma pontuação máxima, você vai ter uma área de 100% do pentágono. Isso seria uma experiência perfeita, né? Mas aí eu pergunto para vocês, porra, e será que existe uma experiência assim? Eu estava pensando, né, e analisando uma série de estudos e vi que existe uma experiência quase que intensamente multissensorial. Chega muito perto da experiência perfeita. E essa experiência é o sexo bem feito, né? O sexo bem feito, isso nos leva ao nosso segundo porquê, né? O porquê o sexo é tão bom. Sem dúvida nenhuma, é uma experiência que masteriza todos os sentidos ao máximo. Eu não vou, assim, a gente está aqui numa palestra, não vou dizer palestra, né? A gente está aqui num bate-papo, jornalista 3.0, vocês são pessoas sérias também, eu não vou entrar no detalhe de como cada sentido é ativado durante o sexo, tá? Olha, Mas se bem que eu até gostaria de entrar nesse detalhe, mas eu vou deixar isso para a imaginação de cada um de vocês, tá? Aí vocês ficam imaginando assim, como cada sentido é ativado durante o sexo. ó, E Silvinha tá te aí, cobrando uma pergunta, hein, André? Que pergunta é qual é essa? a pergunta? Ela falou, tinha que ter a pergunta, André. Ah, não Oxente, não sei, eu não sei. sei. Fala aí, Silvinho. Fala aí, Silvinho. Eu não sei, não. Qual é a pergunta? Ah, a pergunta é assim, o que antes, né? Antes de falar do sexo, né? Perguntar assim, pô, e para vocês, né? O que seria uma experiência perfeita, né? Porque ninguém tem coragem de dizer que é sexo. Quando eu dou as palestras e falo sobre isso, aí antes de falar que é o sexo, né? Que é uma experiência quase que intensamente multissensorial, aí as pessoas, eu pergunto para as pessoas, né? Pô, o que é uma experiência que chega tão próximo à experiência perfeita? Só que ninguém tem coragem de falar. Eu não sei se ninguém tem coragem de falar ou se as pessoas Eu acho que não não pensam passa pela nisso, cabeça mesmo. não Eu acho passa que não pela passa pela cabeça. cabeça. Eu acho que é isso. Ela perguntou aqui Aí, se, mas ela, teve uma. É, se o povo acha que é o eu tô vendo nascimento do aqui. filho. Valha! Teve uma palestra que eu dei e perguntei isso. Aí teve uma. Acho que já com mais de uma palestra, assim, algumas pessoas responderam assim. A mulher, né, respondeu. O nascimento do filho. Realmente é uma experiência multissensorial foda, né? Assim, eu não sei, eu não sou mulher, e também nunca tive filho. Mas, mas deve ser uma experiência pra mãe, assim, deve ser foda. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, o... Ah, Silvinha tá falando aqui, né? Foi um homem que falou que mas a experiência de ter um filho para o homem não chega nem aos pés da experiência multissensorial de um filho para a mulher, né? Não tem nem comparação. E aí, então, aí os sentidos, né, são tão poderosos que a gente não faz ideia da influência que eles trazem para a gente, né, influenciando duas coisas fundamentais: o comportamento nos ambientes e a percepção sobre as coisas. E tem alguns sentidos que têm a capacidade de influenciar outros sentidos. E aí, isso pega um gancho do que eu falei no início, né? Da gente explorar alguns sentidos para influenciar sentidos. E aí, trazer a informação de que a percepção criada pela nossa mente, ela vale muito mais do que a realidade. Né? E aí, isso entra no nosso terceiro porquê. Por que comida em avião é tão ruim? Então, assim, não é que seja ruim, na verdade. Você não dá uma garfada. Você não vai fazer um voo internacional, você não dá uma garfada no avião e diz assim, eita, que comida saborosa, né? Você fecha os olhos assim, que comida saborosa. Não existe isso. Isso não acontece. Isso não acontece. E aí, é, aqui, na verdade, essa palestra é porque é um GIF. Aí ele fica se movimentando, aí o menininho fica
meio que fazendo uma careta aqui porque não está gostando da comida, mas como eu botei em PDF aí não apareceu isso. Mas só para vocês terem ideia, assim, o, é, as razões, né, pelo qual a comida em avião é tão ruim, isso é bem curioso, né? Eu acho que vocês vão gostar dessa historinha. É, são 3 razões porque a comida em avião é ruim e nenhuma delas é culpa das companhias aéreas. A primeira razão é a umidade relativa do ar dentro do avião. Ela é menor que 20%. Isso já é mais seco que muitos desertos no mundo. Só para vocês terem, provavelmente vocês já devem ter viajado e tal, talvez já tenham viajado para algum deserto, né? Então, assim, recentemente eu fui para o deserto do Atacama, no Chile, e acho que se eu não me engano, me falaram que é o deserto mais seco do mundo. E falaram que a umidade varia em torno de 10 a 15%, ou seja, dentro do avião a umidade é menor que 20%. Isso já é mais seco que muitos outros desertos no mundo. E a segunda razão é a pressão do ar, que ela é muito baixa. É como se dentro do avião a gente estivesse no topo de uma montanha a 3.000 metros de altitude. E a terceira razão, e uma das mais importantes, é o ruído emitido pelas turbinas do avião, que é um ruído constante, linear e de baixíssima frequência. E faz com que a gente distorça em 30% a capacidade de sentir o sabor doce e salgado em qualquer alimento ou bebida. A gente tem um nervo que liga o canal auditivo à língua. E aí a gente perde em 30% a capacidade de sentir o sabor nas comidas e bebidas lá dentro do avião. Então, assim, a culpa não é das companhias aéreas. A culpa é sua, né? A culpa é nossa, na verdade. São os nossos sentidos que distorcem a nossa capacidade de sentir o sabor pleno nas comidas e bebidas. Então, assim, é a audição e o nosso tato, né? Porque eu falei da umidade relativa do ar que é menor que 20%. Para o nosso tato, o nosso corpo, a umidade relativa ideal é entre 40% e 70%. Então, assim, a nossa audição e o nosso tato influenciando negativamente o nosso paladar e a nossa percepção sobre as coisas, como eu falei antes. Que E aí, fera. pegando o gancho, né, das turbinas, do ruído emitido pelas turbinas, baixíssima frequência. E aí eu falei do cafezinho, né? Imagina se a gente estivesse tomando aquele cafezinho que a gente falou antes, ouvindo uma música com a emissão predominante de frequências mais altas, completamente oposta às frequências emitidas pelas turbinas do avião, que são frequências muito baixas. Então, as frequências nas André, Oi, diz. desculpa a minha ignorância, mesmo, de verdade, mas eu não sei o que significa uma... Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Desculpe a minha ignorância, mas eu não sei o que é uma música de frequência alta e frequência baixa. Perfeito. Então, eu vou falar sobre isso agora. As frequências nas músicas, elas são determinadas pelos instrumentos musicais que tocam naquelas músicas e pelo timbre das vozes que cantam naquela música. Se são vozes masculinas, femininas, mais graves ou mais agudas. E os instrumentos, existem instrumentos com emissão predominante de frequências mais altas ou frequências mais baixas. Por exemplo, um saxofone é um instrumento que tem uma emissão predominante de frequências mais baixas, diferente do piano, que tem uma amplitude de frequências maior. Então, você pode explorar frequências mais altas no piano. Então, além das vozes, né, masculinas e femininas, as vozes femininas, por exemplo, elas tendem a ter uma emissão predominante para frequências mais altas. Então, assim, imagine se você tiver uma música de piano e voz, cantado por uma mulher com um timbre de voz um pouco mais agudo, né? Então você vai ter uma música com uma emissão predominante de frequências mais altas. Diferente se você tiver uma outra música, sei lá, com baixo, bateria, sei lá, um jazz, com baixo, bateria, um saxofone. O saxofone é um instrumento lindo, né? Mas tem uma emissão predominante de frequências mais baixas. E se for cantado por um homem com a voz grossa, a música vai ter uma emissão predominante de frequências mais baixas. Mas aí se eu tenho um ambiente que está rolando uma música de frequência alta, que é provavelmente uma mulher cantando com um instrumento que toque o agudo, isso vai causar o que na pessoa?
Assim, Isso qual é? vai, isso vai, isso vai justamente. Aí, então, você tá, parece que você assistiu minha palestra já, porque você tá. Oxi, desculpa, é porque vai rolando o Não, não, assunto, eu vou não, perguntando. é isso, mas é isso mesmo, assim, eu tô adorando, porque você tá fazendo as perguntas e eu justamente vou entrar nelas. E aí, o que é que vai acontecer? Se eu explorar uma música com emissão predominante de frequências mais altas, o cafezinho que a gente está tomando, ele vai soar mais saboroso, porque a gente vai aguçar o nosso paladar. Que legal, Entendeu? cara. Então Isso é é, justamente esse gancho aí do café. Agora sim, aí você fala, então as músicas com frequências mais baixas, elas não servem para uma cafeteria, por exemplo? É bom evitar, entendeu? É bom evitar, porque aham. uma cafeteria explora muito mais a questão do olfato e do paladar. Então, quanto mais músicas com emissão predominante de frequências mais altas, mais eu vou conseguir potencializar aquela experiência que está sendo proporcionada para o cliente. Porque ele vai pedir uma fatia de bolo de laranja, ou um cafezinho, um expresso, ou vai pedir alguma outra coisa, e aí eu vou conseguir aumentar a percepção de sabor que ele tem sobre as comidas e bebidas. Entendeu? Outra pergunta, super interessante. Tem um projeto chamado Brain.fm, que eles construíram músicas para te manter concentrado. Perfeito. Provavelmente tem a ver com frequência. Nesse caso, para te Exatamente. manter concentrado, que tipo de sentido a gente está falando e que tipo de frequência a gente está falando nesse caso? Então, eu estava inclusive lendo um livro recentemente que falava sobre a gente explorar essa amplitude de frequências para finalidades específicas. Por exemplo, se a gente explora frequências um pouco mais altas, eu consigo, como eu falei, né, aguçar mais o paladar, né, e o olfato da pessoa. Eu aguço o paladar e o olfato. E também essas frequências mais altas, elas deixam a gente mais aceso, mais alerta. Quando eu exploro frequências médias para altas, eu consigo trabalhar mais a concentração e gerar mais criatividade. Por exemplo, isso já é um estudo, já tem estava falando nesse livro, né, a partir de alguns estudos que foram desenvolvidos sobre isso. E as frequências mais baixas, elas não são de todo ruim, entendeu? Pelo contrário, elas podem ser muito benéficas usando a música como ferramenta de cura para ser humano. Então a gente consegue usar a música para reduzir níveis de tensão, ansiedade, batimentos cardíacos, equilibrar a pressão arterial, reduzir a percepção de dor que as pessoas têm e, por fim, por consequência disso tudo, reduzir a percepção do tempo de permanência que pacientes têm dentro de emergências e clínicas médicas em hospitais, entendeu? Então, música com frequência alta acalma, música com frequência baixa acalma, música com frequência alta deixa você mais alerta, é isso? Mais alerta e é bom, por exemplo, na hora de você fazer exercícios físicos, por exemplo, porque seu corpo fica mais alerta e mais ligado ali para aquele momento. É assim, não só a música faz influência nisso, né? Assim, até a iluminação faz influência nisso. Quando a gente fala de E, luzes amarelas e luzes brancas, isso faz toda a diferença no nosso comportamento de forma inconsciente, né? Isso faz muita uhum. diferença para a gente. A Eu, música também, as músicas certas, elas têm a capacidade de, por exemplo, manter a gente mais tempo dentro de lojas e restaurantes, por exemplo. Quanto mais tempo você fica dentro de um restaurante, mais você vai consumir. É melhor para o empresário que você vai gastar mais, se aumenta o ticket médio. Ou dentro de uma loja também, né? Você vai para uma loja para comprar uma blusa e sai de lá com duas, por exemplo. Então é melhor para ele também. Além de fazer a gente inconscientemente, por exemplo, caminhar mais devagar pelos corredores de um shopping. Ou até mastigar a comida mais devagar. A uhum. música pode ter essa propriedade também. E fazer a gente comprar uma garrafa de vinho, uma bebida, por exemplo, uma garrafa de vinho mais cara do que a gente pretendia antes. É muito Uhum. interessante, é muito louco isso, né? A música é foda mesmo. E, cara, eu não entendo nada de música, então, mas eu entendi que o agudo tá na frequência mais alta.
Por exemplo, o que eu uso para me concentrar e que funciona bem, me deixa alerta e querendo fazer um monte de coisas são aquelas músicas de herói dos filmes. A trilha sonora do o cara tá conquistando o mundo. Aquele fundo, aquela trilha. Se eu colocar e vou trabalhar, nossa, eu vou dominar o mundo. Só que eu não consigo ver como agudo. Eu vejo muito como pam, para, muito grave. Tem alguma relação com isso ou eu tô errada? Não está errado não. Assim, é porque assim, eu tô trazendo uma variável dentro da música, né? Mas existem outras variáveis. Eu vou adiantar, já que você está perguntando sobre isso, eu falei que eu ia falar um pouco mais sobre o Projeto Music, né? O Projeto Music é a empresa da qual eu sou fundador e é a primeira empresa do Brasil a usar ciência aplicada à música e ao ambiente. Então, assim, a gente trabalha a música para influenciar comportamento e percepção do consumidor dentro de estabelecimentos comerciais e não comerciais. E para masterizar as experiências que são proporcionadas para esses clientes finais, né, que estão consumindo aquele produto, aquele serviço. Dentro desse trabalho de ciência aplicada, eu criei uma metodologia que explora 9 critérios, onde cada um desses critérios eles são fundamentais. Eu preciso trabalhar ele de forma independente e posteriormente integrada entre eles, mas são 9 critérios que são gêneros musicais, níveis de BPM, que são as batidas por minuto, as vibrações das músicas, frequências sonoras, instrumentos musicais, o timbre das vozes que cantam naquela música, nacionalidade, temporalidade, popularidade dessas músicas e harmonia e uso dos acordes. Então, assim, são 9 critérios e a gente trabalha esses critérios em prol dos objetivos que as marcas têm para com o comportamento e percepção do seu cliente dentro dos seus estabelecimentos. O que você falou aí dessas músicas, essas músicas exploram, elas trazem memórias para você que te deixam mais alerta. Então, assim, não é a frequência da música que está... Nesse caso, não é a frequência da música que está te fazendo ficar alerta. São as memórias que aquelas músicas te trazem e que o output disso é você ficar mais alerta, mais concentrado ou mais com vontade de ganhar o mundo e de executar as atividades que tem que ser executadas. Porque no meu cérebro, aquele tipo de música tá tão ligado ao herói que vai lá e faz e muda o mundo, então isso atinge, né? Cara, claro que a frequência ela é uma variável que vai entrar aí no meio e que vai te manter mais alerta ou menos alerta, entendeu? Mas a memória que essa música te traz, nesse caso que você está falando, é uma variável mais importante do que as outras, né? A frequência sonora termina sendo uma variável secundária aí. Mas essa memória que a música está trazendo termina sendo uma variável primária que, nesse caso, para você, funciona, né? Então, assim, isso também é muito pessoal, né, de cada um, porque as memórias que a gente tem que nos remetem a essas sensações, elas são fundamentais e cada um tem a sua, né? Então, assim, é importante a gente trabalhar todos esses critérios, né, com base científica, mas para algumas finalidades, por exemplo, para você se concentrar enquanto você está trabalhando no computador ou escrevendo um texto, ou seja lá, estudando para um concurso público, enfim, você tem que tentar explorar, usar a música a seu favor, né? Claro, você tem que usar a música a seu favor para você conseguir melhorar os seus resultados, né? Isso vale até, por exemplo, eu estou trabalhando uma pesquisa agora que eu estou assim bem focado nisso, é como usar a música para melhorar a performance de corredores amadores, né? Então, como você usar todos esses critérios nas músicas e fazer com que, por exemplo, um corredor, não um corredor profissional, um corredor amador, que vai fazer essas corridas de 5, 10 quilômetros aí, correndo pela cidade e tal, como a gente pode melhorar a performance desse cara, fazendo com que esse cara, talvez, reduza o tempo de chegada dos 5, 10 quilômetros
do que ele pretendia fazer antes, ou chegue menos fadigado, né, na linha de chegada. Então, assim, e as músicas têm a propriedade de trazer isso. E é muito importante, por exemplo, uma corrida de 10 quilômetros, como é que seu corpo reage no primeiro quilômetro, como é que seu corpo reage no segundo quilômetro, no sétimo quilômetro e no 10º quilômetro. O corpo reage de forma completamente diferente ao longo dessa jornada, né? E aí eu preciso entregar a música certa para a pessoa certa, na hora certa. Isso é o mais importante. E dentro de um estabelecimento comercial, a mesma coisa vale, né? Um cliente que visita a sua loja de 9 horas da manhã, ele necessita de um estímulo sensorial completamente diferente do mesmo cliente ou um cliente semelhante que vai visitar a sua loja de 6 horas da noite. Eu preciso entregar estímulos diferentes a esse cara. Eu não posso entregar estímulos visuais diferentes a esse cara. Eu não posso entregar estímulos olfativos diferentes a esse cara. Eu não posso entregar estímulos táteis diferentes a esse cara. Eu nem posso entregar estímulos de paladar diferentes ao longo do dia para esse cara. Mas eu posso entregar estímulos de música diferentes ao longo do dia para esse cara. Então, a música termina sendo o único estímulo que você consegue variar e tentar harmonizar com o horário do dia. Então, uma coisa que eu estudo bastante é a biologia do comportamento humano, para eu saber entregar o estímulo certo, no lugar certo, para a pessoa certa e na hora certa. Lindo. Poxa, muito sensacional, cara. Eu já quero contratar você, André. Olha aí, ó. Já resolve minha vida, por favor, porque, cara, é muito, muito bacana esse estudo. Achei sensacional. Muito fera mesmo. E aí é isso, né? Assim, eu gosto de terminar a palestra, eu gosto de terminar a palestra assim, né? Se você, por exemplo, alguém for pedir a mulher em casamento, né? Ou quem sabe presentear alguém especial, somente presentear alguém especial. Ou sei lá, receber os seus amigos na sua casa para tomar um vinhozinho, ou tomar uma cervejinha, ou até mesmo seus clientes dentro do seu estabelecimento, independente do segmento qual for. A gente tem que pensar em como multissensorializar essas experiências para a gente conseguir impactar mais, muito mais as pessoas. Então, esse é o grande desafio, né? Porque quando eu recebo os meus amigos, por exemplo, na minha casa para tomar uma cervejinha, eu tento ser o mais multissensorial possível. E eu já ouvi, na minha casa, por exemplo, eu tenho música ambiente, tenho alto-falante na sala, na cozinha e no banheiro. Então, até quando o cara vai fazer xixi, o cara vai estar escutando música lá. Então, assim, toda a experiência do cara ir à minha casa para tomar uma cervejinha, ela começa quando o cara sai do elevador, não é nem quando o cara entra pela porta da minha casa. Então, porque eu coloco uma fragrância de ambientes ali no hall para o cara sair do elevador e já sentir o impacto, né? Então, além de ele já ouvir a música que está tocando do outro lado da porta, né? Ou seja, dentro do meu apartamento. Então, assim, é tudo pensado para impactar as pessoas. Isso vale, como eu falei lá no início, né? Para nós, enquanto empresas, se nós tivermos empresas para proporcionar mais impacto para o nosso cliente, e para nós, enquanto pessoas, para proporcionar mais impacto para as pessoas ao nosso redor, para os nossos parceiros, os nossos amigos, e seja lá quem for. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Assim, eu boto os meus contatos aí. Se alguém, eu sou totalmente acessível a todo mundo. Então, assim, se vocês quiserem me adicionar aí nas redes sociais, a Domingues, com 2 S, o meu Instagram, o Projeto Music é o da minha empresa. E vocês podem mandar e-mail, manda direct. Entre em contato comigo se tiver dúvidas, se quiser saber mais. Até a pessoa que quer estudar mais sobre isso e quer indicação de livro, eu posso dar também. Então, assim, eu sou totalmente ouvidos e disponível para todas as pessoas que quiserem saber mais sobre isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Assim, essa experiência de dar essa palestra online é a primeira vez que eu tive na minha vida, né? As minhas palestras são sempre presenciais e tal. Mas online foi a primeira vez. Eu achei massa, assim, achei muito organizado. Parabéns, Verônica, por todo esse engajamento. Achei muito legal. Parabéns mesmo. Eu que agradeço. Eu estou completamente apaixonada pelo que você faz. Você não tem ideia o quanto o seu conteúdo me impactou, por mais que os sentidos da sua palestra foram visuais e
auditivos, cara, eu tô com a cabeça cheia de ideias. E você não tem ideia de quanto você me impactou, porque agora tudo que eu for fazer eu vou tentar colocar os sentidos para impactar o público. E realmente isso ficou em mim. Para os jornalistas, como a gente falou aqui, né? Se você escreve, cara, tenta colocar no seu texto, nas suas palavras, outros sentidos, né? Falar sobre. Poxa, tem o Cássio aqui que é narrador de futebol. Pô, de vez em quando ele fala, e aí, a sua cerveja, pega seu refrigerante, pega seu Guaraná, vamos começar a assistir o jogo. Falar sobre o barulho. Então, quem trabalha com rádio dá para fazer isso muito bem. Quem trabalha com texto dá para fazer isso muito bem. Quem organiza eventos, mais ainda, né? Como você disse, é uma obrigação. E quem trabalha com vídeos, então, tem que começar a usar mais músicas, enfim. Suas dicas foram preciosas. Eu só tenho a agradecer a você e a Silvinha, que te convidou, que fez o convite. Estou muito, muito feliz mesmo. Obrigada, André. Nossa, eu sei que seu tempo é corrido. E, vou divulgar, vou fazer stories, vou falar sobre o seu projeto, porque ele é realmente do caralho. Opa, porque já permitimos palavrão por aqui, né? E é isso. Jorge, a turma tá falando aqui, ó. Jorge perguntou, tem dicas de canções ou tipo de música para correr? Jorge, é o seguinte, velho. A gente, o senso comum que paira aí, né? Quando a gente vai correr, quando a gente vai fazer exercício, é a gente usar músicas eletrônicas, né? Se a gente vai no Spotify mesmo, botar a playlist para correr, ou playlist para fazer não sei o quê, exercício físico. Aí a turma é só tunts, 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 batidas muito repetitivas e assim, em alguns momentos do teu treino, da tua corrida, pode até ser legal você usar esse tipo de música, né? Para te dar mais animação, na verdade. E esse tipo de música, meio que ele tende a acelerar teus batimentos cardíacos, te dar mais animação. Então, assim, talvez nos primeiros minutos da corrida, isso seja legal, assim, para não necessariamente a batida repetitiva, porque isso também pode ser perigoso, porque tu vai correr num determinado ritmo, num pace, e essa batida, ela tem um ritmo muito definido ali. E isso pode te desconcentrar na tua passada. Isso pode fazer com que você dê passos mais lentos ou mais acelerados, quando, na verdade, você precisa gastar energia na hora certa, né? Então, assim, esse senso comum é mito, é mito. Então, assim, quando você, no meio da corrida, você vai fazer uma corrida de 5 quilômetros, no meio ali entre 3, 4 quilômetros, a gente está tentando manter a cadência, mas já num nível de fadiga muito alto, né? A gente fica sempre, eu quando vou fazer essas corridas de 5 quilômetros, entre o quilômetro 3 e 4 ali é quando eu tenho mais dificuldade de manter o ritmo, porque meu coração está batendo muito acelerado. Então, quando eu coloco músicas mais lentas, músicas que não têm definição de batida, tipo música eletrônica, esqueça a música eletrônica para esse momento, mas que são músicas mais lentas e tentar explorar talvez instrumentos de corda, né? Uma música acústica, voz e violão ou com piano, mas músicas mais lentas para trabalhar, a música vai trabalhar um pouco para reduzir teus batimentos cardíacos e dar uma equilibrada aí nessa tua cadência. E aí a música vai te ajudar, né, a conseguir manter aquilo ali, sem ter definição de batida, porque a gente tende a seguir, inconscientemente, a gente tende a seguir a batida. Então, assim, isso é uma dica que eu dou. Agora, quando você está no último quilômetro, né, quando você já está vendo lá a linha de chegada do lado distante, você já está morto de cansado, já está fundido ali, querendo chegar lá, e aí o psicológico ele é muito mais importante que o biológico, né? Então, quando a gente... Aí você pode colocar música pesadona aí, um rock and roll, porque aí é assim, ó, eu tô morto de cansado, tô fodido aqui, mas eu preciso chegar lá, velho. Então, assim, é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, né? Então,
você tem que tomar cuidado para colocar a música certa no horário certo da sua corrida. É André, isso, né? Oi, a diga. Olivia perguntou como que você lida com os direitos autorais no uso dessas músicas ou sons. Os direitos autorais, que é regulado pelo ECAD, né? Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, é responsável por fazer essa arrecadação e distribuição por direitos de execução público musical dentro dos estabelecimentos comerciais. Então, assim, isso não é responsabilidade minha, do Projeto Music, por estar provendo essas músicas, essa programação musical para as marcas, né? Independente de uma loja, um restaurante, seja lá qual é o estabelecimento que for, usar música, sei lá, comprar um CD, um DVD na loja e colocar lá para tocar, ou usar o Spotify, ou sei lá, baixar música na internet e botar num pendrive e colocar lá para tocar, ou até mesmo contratar a empresa para fazer uma programação de música ambiente, independente do formato, o pagamento ao ECAD é devido. Assim, execução pública musical, paga o ECAD, independente de quem está provendo aquela música para você. Então, assim, a gente sempre orienta e deixa muito claro isso, que é uma responsabilidade do estabelecimento que está nos contratando, né? Não de nós, empresa, que estamos provendo a música. Entendi. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada, Olivia respondida, Jorge também. Valeu, André, mais uma vez, muito obrigada. Valeu, Silvinha. Foi massa, sensacional. Então tá bom, gente. Quem quiser é só entrar em contato com o André aí pelas redes sociais dele. Beijo, gente. Boa noite. André, Valeu, valeu, cara. galera. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado.